Eles eram melhores amigos desde sempre. Um daqueles laços que parece impossível quebrar. Até o dia em que ele contou que ia se mudar para outro país. E no impulso, ela fez o que nunca teve coragem. O beijou. Só que em vez de se declarar, ela fugiu. O que acontece depois vai mexer com tudo. Com o coração dele, com os sentimentos dela e com o futuro dos dois. Prepare-se para uma história de amizade, amor guardado por anos e uma decisão que pode mudar tudo. Você vai querer assistir até o fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Algumas amizades parecem ter nascido fora do tempo. Caio e Helena eram assim. 2 nomes que sempre vinham juntos nas conversas da vizinhança. 2 sorrisos que se encontravam antes mesmo que os olhos buscassem o outro. Desde pequenos, compartilhavam mais do que segredos e brincadeiras. Dividiam o tipo de conexão que não precisava ser explicada. Aos 26 anos, essa cumplicidade permanecia intacta. Talvez até mais forte. Naquela manhã de sábado, sentados na cafeteria, onde sempre se encontravam desde a faculdade, Helena sentia que algo estava prestes a mudar. E não era só impressão. Era o jeito com que Caio mexia no café, distraído, como se ensaiasse uma frase difícil. Era o olhar perdido que ele lançava pela janela, como quem já não sabia mais onde era seu lugar. Ela sabia que vinha notícia. Lembra daquela entrevista que eu fiz para a empresa de Dublin? Ele começou com voz suave demais para quem carregava algo tão grande. Helena assentiu. É claro que lembrava. Ele tinha contado com empolgação alguns meses antes, mas com o mesmo tom que usava quando dizia que ia fazer um mochilão que nunca acontecia. Na cabeça dela, era uma ideia distante, algo que não se tornaria real. Eles me chamaram, mandaram o contrato ontem. É para começar no mês que vem. As palavras bateram como vento frio no peito dela. Helena forçou um sorriso. O tipo de sorriso que se usa quando o coração racha por dentro, mas os olhos não podem deixar transparecer. Uau! Caio, isso é incrível. Parabéns. Sério. Que orgulho de você. Ele agradeceu, mas o brilho nos olhos dele parecia incompleto. Como se algo não estivesse no lugar. E talvez não estivesse mesmo. É só por 1 ano, ele disse como quem tenta aliviar o impacto. Mas pode se estender, sabe? Eles até falaram em possibilidade de visto permanente. Helena assentiu de novo, tentando processar tudo enquanto sentia o mundo mudar ao redor. Você vai mesmo embora? Ele riu baixo, como se não quisesse dar tanto peso à palavra. É uma oportunidade única. E eu achei que era o momento, sabe? A xícara de Helena continuava intocada. O café esfriava, assim como a tranquilidade que ela fingia sentir. Vai sentir minha falta? Ele perguntou como quem quer soar leve, mas os olhos entregam outra coisa. Ela respondeu rápido demais. Claro que sim. Muito. E o silêncio que se seguiu disse tudo o que nenhum dos dois teve coragem de verbalizar. Depois de alguns minutos, terminaram o café, pagaram a conta e caminharam juntos até a calçada. Caio a abraçou e o tempo pareceu parar por 1 segundo. 1 segundo longo o bastante para Helena sentir que o mundo como ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. A gente ainda vai se ver antes de eu ir, ele disse. Mas ela sabia que, mesmo que se vissem, não seria igual. Nada mais seria. Enquanto ele se afastava, Helena ficou parada no mesmo lugar, observando as costas dele sumirem entre as pessoas. O vento levantou os fios do cabelo dela, mas ela nem se mexeu. Dentro do peito, uma angústia nova se formava, uma inquietação que ela não sabia nomear. Até agora. Na volta para casa tudo era ruído. As buzinas, os carros, as vozes na rua. Tudo parecia distante. Só os pensamentos batiam forte. Caio indo embora, as fotos antigas dos dois espalhadas pela casa, as risadas que sempre vinham fáceis, os abraços que duravam mais do que o necessário. E então, no meio do trânsito parado, veio a epifania cruel. Ela estava apaixonada por ele. Não era novo, não era repentino. Estava ali o tempo todo, nas pequenas coisas, no ciúme silencioso quando ele falava de outras garotas, na saudade que ela sentia mesmo depois de passarem o dia inteiro juntos,
no arrepio bobo quando ele dizia seu nome com aquele tom leve. Ela só nunca teve coragem de encarar o óbvio. E agora, ele estava indo embora. Ao chegar em casa, jogou as chaves no sofá, se encostou na parede da sala e respirou fundo. O coração disparava como se tivesse corrido uma maratona. Sentia a garganta apertada, o estômago revirado. E se eu nunca mais tiver a chance de dizer o que sinto? Essa pergunta simples e devastadora atravessou a mente dela como um raio, e foi nessa hora que ela pegou o celular, sem pensar muito, e digitou a mensagem que mudaria tudo. Quer dar uma volta hoje? Preciso de ar. 3 pontinhos. O nome dele piscando na tela. Para onde? Helena respirou fundo e respondeu. Para onde a gente sempre vai. O céu estava tingido de azul escuro quando Helena desceu do carro. A praça parecia igual a todas as outras noites. O velho banco de madeira rangendo sob o vento, os postes antigos com luzes amareladas, a árvore enorme que guardava seus segredos de infância. Mas dentro dela tudo estava diferente. O coração disparava como se corresse contra o tempo. E, de certa forma, corria mesmo. Caio já estava lá, encostado na grade que cercava o coreto central. De jeans escuro, camiseta preta e fones pendurados no pescoço. Quando a viu, sorriu, e aquele sorriso fez algo dentro dela balançar. Um daqueles terremotos internos que a gente finge não perceber. Você veio, ele disse. Eu te chamei, né? É, mas achei que podia ser da boca para fora. Você estava estranha hoje de manhã. E agora eu tô normal? Ele sorriu de novo, mas dessa vez foi mais suave, quase como um alívio. Agora você tá... você. Caminharam por alguns minutos em silêncio, como faziam na adolescência, quando o mundo parecia grande demais e eles só precisavam estar perto um do outro para tudo fazer sentido. As folhas secas estalavam sob os pés e o vento noturno bagunçava os cabelos dela, que teimavam em cair sobre o rosto. Caio, como sempre fazia, ajeitou uma mecha atrás da orelha dela. O toque dele era comum, mas naquela noite pareceu íntimo demais. Tô começando a pensar que a gente devia ter aproveitado mais esse lugar, ele disse olhando ao redor. Vai fazer falta. Ainda dá tempo de aproveitar, Helena respondeu quase num sussurro. Caio parou de andar e virou o corpo na direção dela. Eu te conheço. Tem algo que você não está dizendo. Fala comigo, Lena. Lena. Quando ele a chamava assim, o chão parecia se mover sob os pés dela. E naquela noite, ela não conseguiria suportar mais um passo na direção do silêncio. Eu só tô tentando entender como vai ser a vida sem você do lado, ela soltou. A gente cresceu junto, fez tudo junto, até agora. Ele abaixou o olhar, como se estivesse carregando um peso semelhante. Eu também penso nisso. E para ser sincero, não sei se tô pronto para ir. Então não vai, ela disse de repente, antes que pudesse se controlar. O silêncio que veio depois foi quase insuportável. Caio soltou uma risada nervosa, passando a mão pelos cabelos. Lena, se você disser uma coisa dessas olhando para mim desse jeito, vai acabar me confundindo. Ela se aproximou. Talvez seja isso que eu esteja fazendo, me confundindo, me perdendo, me arriscando. Eu só sei de uma coisa. O olhar dele estava fixo no dela. O mundo ficou em câmera lenta. Ela podia ouvir o próprio coração batendo no peito, nos ouvidos, nas pontas dos dedos. E então, sem permissão, sem cálculo, sem freio, ela o beijou. Foi rápido e desajeitado no início, como se o corpo estivesse tentando alcançar algo que o cérebro ainda não compreendia. Mas logo, o beijo se transformou em algo mais profundo. Um silêncio em forma de toque. Um pedido de desculpas por todo o tempo que passaram fingindo não sentir. Um grito abafado de um amor que nunca teve nome. E Caio não a afastou. Pelo contrário, puxou-a pela cintura com firmeza, como se tivesse esperado aquele momento por anos. O tempo parou. As memórias correram como um filme em preto e branco. Os aniversários juntos, as noites em claro estudando, o ombro dele depois do término dela, a presença constante nos dias bons e ruins. Estava tudo ali, naquele beijo. Mas foi Helena quem recuou primeiro. Ela se afastou com o rosto em choque,
como se só naquele instante tivesse entendido o que fez. O ar entrava e saía aos solavancos, o corpo em alerta. Me desculpa, eu não devia... Lena, foi impulso. Eu não pensei. Esquece isso, por favor. Finge que não aconteceu. Ela começou a recuar e Caio a segurou levemente pelo braço. Espera. Olha para mim. Mas ela não conseguiu. Me desculpa, Caio. Eu tô... confusa. Helena, a gente precisa conversar. Só... Não agora. Ela cortou já recuando. Eu não consigo. E saiu correndo. Caio ficou ali, parado no meio da praça, como alguém que acaba de ver um sonho virar fumaça. Olhou para o banco onde já tinham dividido tantos momentos, para a árvore onde esculpiram as iniciais em segredo. Tudo era o mesmo, menos o que sentia agora. Ele ainda sentia o gosto do beijo e o peso da fuga dela. O celular vibrou no bolso. Uma notificação. Letícia. Tá confirmado nosso jantar de segunda? Avisa se ainda tiver de pé. Caio leu a mensagem e suspirou. Por um instante, olhou para o céu. Então bloqueou a tela, sem responder. Ali, sozinho na praça, ele sussurrou para si mesmo. Eu não quero mais jantares com ninguém que não seja ela. Mas Helena não ouviu isso. Ela já estava longe, correndo com o coração em chamas, assustada com o que sentia, apavorada com o que poderia perder. E sem saber que tinha acabado de acender algo que jamais poderia ser apagado. Silêncio. Não o tipo tranquilo que conforta, mas o outro, o incômodo, o denso, o que ecoa dentro do peito mesmo quando tudo ao redor parece quieto. Foi esse silêncio que tomou conta de Helena nos dias seguintes. Ela não respondia mensagens, não atendia ligações, evitava sair, mesmo para ir à padaria da esquina. Estava presa em um labirinto dentro de si mesma, onde o único som era o eco do próprio arrependimento. Repetia mentalmente o que disse, o que não disse, o que devia ter feito, o que jamais deveria ter feito. E, acima de tudo, revivia aquele beijo como se ele fosse uma culpa que não largava o corpo. Caio tentou contato no dia seguinte. Uma ligação. Depois uma mensagem curta. Podemos conversar? Sem resposta. 2 dias depois, tentou de novo. Nada. No terceiro enviou um áudio. A voz dele soava cansada, mas gentil. Helena, eu só quero entender. A gente se conhece há tempo demais para isso virar um jogo de adivinhação. Eu não tô bravo. Eu só preciso saber se aquilo foi real. E se você sentiu o mesmo que eu. Porque eu senti. E tá difícil fingir que não. Ela ouviu o áudio inteiro, segurando o celular com as 2 mãos, como se o aparelho estivesse em chamas. Mas não respondeu. Se eu responder, vou ter que encarar tudo isso. E se encarar tudo isso for o fim da nossa amizade. Era esse o dilema. Não era sobre não querer. Era sobre não saber como lidar com o que sempre esteve ali, escondido entre sorrisos e apelidos bobos. Do outro lado, Caio caminhava em círculos no apartamento, como se pudesse acelerar o tempo só com o passo. As malas estavam feitas, os documentos em ordem, o embarque confirmado para dali a 3 dias. Mas o que não estava certo, o que o paralisava, era a ausência dela. Ele havia ensaiado a despedida durante semanas, criado discursos, se preparado para dizer adeus ao bairro, ao país, aos amigos, menos a ela, nunca a ela. E agora, depois do beijo, depois do silêncio, tudo parecia fora do lugar. Que droga, Helena. Fala comigo, ele murmurava, olhando para a tela do celular apagada. Na tarde do terceiro dia, Caio cancelou o embarque. Ligou para a empresa, alegou um problema pessoal e pediu adiamento de 1 semana. O tom da secretária foi cordial, mas o subtexto era claro. Aproveite bem o seu tempo, porque não haverá segunda chance. Ele sabia disso, e mesmo assim não conseguia ir embora sem ter uma resposta. Naquela mesma noite, estacionou o carro em frente à casa de Helena. O bairro estava silencioso, como sempre ficava após as 9 da noite. As luzes estavam acesas. Ele sabia que ela estava lá. Sabia que talvez o visse da janela. E mesmo assim, desceu do carro e foi até a porta. Tocou a campainha. Lá dentro, Helena congelou.
Estava sentada no sofá da sala, envolta num cobertor, com a xícara de chá ainda cheia nas mãos. O som da campainha fez o corpo inteiro reagir. As mãos tremeram, o coração acelerou. E ela soube, sem precisar olhar pelo olho mágico, era ele. Pela fresta da cortina, viu Caio ali, parado, esperando, o rosto meio coberto pela sombra da varanda, mas inconfundível. Ela ficou ali, em pé, observando, escondida. Ele esperou. 1 minuto, 2. Depois, abaixou os ombros como quem aceita uma verdade amarga e se virou para descer os degraus da varanda. Quando chegou ao portão, parou por 1 segundo. Olhou para trás, para a janela, e por um instante, os olhos dos dois se cruzaram, mesmo sem ele saber. Então ele foi embora. Helena deixou o corpo escorregar até o chão da sala, como se o peso da culpa a tivesse empurrado. Encostou a cabeça no joelho e deixou as lágrimas caírem. O que eu tô fazendo? Por que eu tô afastando a única pessoa que sempre ficou do meu lado? O celular vibrou com mais uma notificação. Era uma nova mensagem dele. Caio. Eu não queria ir embora assim. Eu queria te ouvir. Só isso. Ela não respondeu. De novo. Mas ali, com o rosto molhado e o peito apertado, Helena percebeu que cada silêncio não a protegia, só a afastava da única chance real que talvez tivesse. E do outro lado da cidade, deitado no sofá com o celular caído sobre o peito, Caio ainda repetia em pensamento as palavras que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Se você me pedisse para ficar, eu ficava. Na tarde seguinte, o céu parecia pesado, carregado de nuvens baixas, como se o tempo lá fora quisesse refletir o que acontecia dentro de Helena. Ela não saía do sofá desde a noite anterior. O som da televisão preenchia a sala, mas nada fazia sentido. As imagens passavam sem significado. A cabeça dela ainda estava presa naquela cena. Ele indo embora da porta. O olhar breve, o peso nos ombros, a tristeza disfarçada. E foi no meio do segundo episódio de uma série qualquer que a campainha tocou de novo. Helena não teve tempo de pensar. Só sentiu o corpo se levantar, como se estivesse agindo por instinto. Quando abriu a porta, ele estava lá. Caio, com o mesmo moletom cinza da última vez, os olhos fundos e o rosto mais sério do que ela se lembrava. Havia algo na postura dele que misturava exaustão e esperança. Um homem que estava por um fio. E ainda assim, se mantinha em pé. A gente precisa conversar, ele disse. E dessa vez eu não vou embora sem entender. Helena abriu espaço para ele entrar, sem dizer nada. O ar entre eles estava carregado. Um tipo de tensão que não vinha da raiva, mas do tanto que ainda precisava ser dito. Sentaram-se no sofá, como tantas outras vezes, mas agora havia um espaço entre os dois. Pequeno, mas cheio de perguntas sem resposta. Desculpa ter vindo assim, ele começou. Mas eu cancelei meu voo. Tive que decidir. Ou embarcava cheio de dúvidas, ou ficava para ouvir o que você tinha a dizer. Helena o olhou pela primeira vez desde que ele chegou. E nesse olhar havia culpa, medo, saudade. Eu não sabia o que dizer, ela admitiu. Na verdade, eu sabia. Só não conseguia. O beijo foi um impulso? Ela hesitou, mas depois de tudo, não podia mais mentir, nem para ele, nem para si mesma. Não foi impulso, foi tudo. Tudo que eu guardei por anos. Tudo que fingi não sentir. Tudo que só entendi quando você disse que ia embora. Caio soltou o ar devagar, como se estivesse se libertando de um nó no peito. Eu senti a mesma coisa. Na hora eu soube. Era você. Sempre foi. Ela fechou os olhos por um instante. E mesmo assim, eu fugi. Porque teve medo. Sim. E agora? Ela encarou os olhos dele. Não havia mais véu, nem barreiras. Só a verdade crua. Agora eu tô aqui, morrendo de medo de te perder. De novo. Caio se aproximou e segurou a mão dela. Eu não quero te perder, mas também não posso mais ficar no escuro. Você não está, eu tô tentando te mostrar que tô aqui. Eles se abraçaram, forte, longo, como dois corpos tentando se reconhecer num novo tempo,
Foi um reencontro sem palavras, cheio de sentimento, cheio de tudo que não cabia nos silêncios que vieram antes. Quando se separaram, Helena sorriu pela primeira vez em dias. Então você ficou mesmo? Fiquei. Para tentar. Para não deixar a gente acabar sem nem começar. Ela passou os dedos pelos cabelos, ainda nervosa, mas mais leve. Eu queria que a gente pudesse voltar no tempo e fazer tudo certo desde o início. Mas talvez a gente precise de tudo isso para entender o que realmente importa, ele disse. Eles riram juntos, como antes. O peso começava a se dissolver. O clima voltava a ser leve, ainda que cheio de emoção. Caio se levantou, foi até a cozinha e voltou com 2 copos d'água. Sentou ao lado dela, e por alguns minutos ficaram apenas ali em silêncio. O bom tipo de silêncio. O celular dele vibrou sobre a mesinha de centro. Helena olhou por reflexo e viu o nome na tela antes que ele pudesse pegar. Letícia. A mensagem apareceu em seguida. Ainda quer conversar? Tô disponível hoje, se preferir. O corpo de Helena enrijeceu. O coração, que há pouco se acalmava, voltou a disparar. Letícia? Ela perguntou, tentando manter o tom neutro. Caio travou. Olhou para o celular, depois para ela. É uma garota que conheci numa reunião da empresa. A gente saiu algumas vezes, antes de tudo acontecer. Helena respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que começava a subir. Antes do beijo? Antes da proposta da Irlanda, foi rápido. Nem chegou a acontecer nada sério. Eu parei de responder quando percebi que estava tentando preencher um espaço que já tinha dono. Ela abaixou o olhar. E por que ainda está conversando com ela? Eu não tô. Só não bloqueei. E ela está insistindo. Você ia responder? Caio ficou em silêncio. E esse silêncio falou alto demais. Eu entendi, Helena disse, se levantando. Talvez você não saiba o que quer. E tá tudo bem. Só não me coloca no meio dessa dúvida. Helena, espera. Eu esperei tempo demais, ela rebateu com os olhos úmidos. Agora, quem precisa pensar sou eu. Ela abriu a porta. Caio hesitou, mas entendeu o recado. Antes de sair, olhou para ela uma última vez e disse: Eu não quero te perder, mas vou te respeitar mesmo que isso signifique ficar longe. E saiu. Helena encostou a porta devagar. Ficou ali, com a testa apoiada na madeira, tentando entender se o que sentia era mais raiva ou decepção. O amor que crescia entre eles agora estava à mercê de uma dúvida. Ela era a única, ou apenas a primeira a chegar antes da hora certa. O gosto amargo da incerteza ainda estava na boca de Helena quando acordou no dia seguinte. Dormir tinha sido difícil. Pensar era inevitável. A imagem de Caio parado na sala, tentando se explicar, misturava-se com a mensagem de Letícia piscando na tela do celular. E aquilo, aquela pequena notificação aparentemente inofensiva, doía mais do que qualquer discussão poderia doer. Ela se sentia invadida, como se alguém tivesse tocado em algo que ela ainda nem sabia como proteger. Passou a manhã calada, tomando café em silêncio com os olhos fixos na janela. A cidade pulsava lá fora, mas dentro dela tudo estava suspenso, incompleto. Um ponto final que tinha sido colocado antes mesmo que a frase terminasse. Por volta do meio-dia, recebeu uma mensagem de Natália, a melhor amiga que conhecia seus silêncios melhor do que ninguém. Natália: Quer almoçar? Te vi online e tô sentindo que tem coisa aí. Helena respondeu com um emoji cansado e um pode ser. Minutos depois estavam sentadas em uma padaria aconchegante do bairro, onde costumavam dividir desabafos entre garfadas de lasanha e copos de suco natural. Tá escrito na sua cara que deu ruim, Natália disse, sem rodeios. Helena forçou um sorriso, mas os olhos não acompanharam. Eu beijei o Caio. Aleluia. E o que deu errado? Letícia. Natália franziu a testa. Quem é Letícia? Uma mulher com quem ele quase se envolveu antes da gente se acertar, e que ainda manda mensagens, e que ele ainda não bloqueou. Ah, exatamente. Ah, Helena contou tudo. O reencontro, o abraço,
O beijo que virou promessa. E a mensagem que virou dúvida. Eu só achei que fosse diferente, sabe? A gente passou a vida inteira se conhecendo, se cuidando, construindo algo real. E agora, no momento em que finalmente nos permitimos viver isso, aparece alguém do nada. E ele hesita. Natália ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo distraidamente no canudo do copo. Tá. Agora escuta com carinho o que eu vou dizer. Lá vem. Você passou anos negando o que sentia por ele. Fugiu quando ele finalmente ficou. Ignorou mensagens. Fechou a porta. E mesmo assim ele ficou. Voltou. Tentou. Helena desviou o olhar. Eu sei. Ele só ficou com essa tal Letícia porque achava que nunca teria chance com você. Tentou seguir em frente. Errado? Talvez. Mas você também tentou esconder seus sentimentos e ninguém tá te crucificando por isso. Helena mordeu o lábio. A consciência pesava mais do que a raiva. E você acha que ele merece um voto de confiança? Eu acho que se ele tivesse qualquer intenção real com essa mulher, ele não teria parado tudo por você, e muito menos te olhado daquele jeito quando entrou na sua casa. Você viu os olhos dele, Helena? Aquilo não é dúvida. Aquilo é dor de quem não sabe mais o que fazer para provar que te ama. As palavras de Natália bateram fundo. Era isso que ela precisava ouvir, não para aliviar a culpa de Caio, mas para lembrar a si mesma do que ele já fez até ali. E se eu perdoar e me machucar? E se você não perdoar e perder a única história que realmente fazia sentido? Helena abaixou os olhos. Lágrimas discretas escorreram pelas bochechas. Eu tô com tanto medo, Nath. Eu sei, mas amar também é isso. É ir com medo mesmo. É escolher confiar. E se não der certo, pelo menos você vai saber que tentou. No fim da tarde, Helena voltou para casa com um turbilhão dentro do peito, mas também com uma decisão nascendo. Pegou o celular e subiu a conversa com Caio. Leu todas as mensagens antigas, os áudios, os pedidos de conversa, os silêncios preenchidos por tentativa. E ali, no meio daquela cronologia de insistência e dor, viu algo que a fez respirar fundo. Ele nunca desistiu dela, nem quando ela desapareceu, nem quando foi fria, nem quando o beijou e fugiu. Era ela quem agora precisava dar o passo. Na manhã seguinte, vestiu-se com calma, prendeu o cabelo com uma presilha simples, pegou a chave do carro com mãos trêmulas, mas decididas. Dirigiu até o prédio dele com o coração batendo descompassado. Subiu os andares sem pegar o elevador, talvez numa tentativa de ganhar tempo, ou de se preparar emocionalmente. Quando chegou ao último degrau, parou. Respirou fundo. Tocou a campainha. A porta se abriu devagar. E lá estava ele. Caio. Camisa amassada, cabelo bagunçado, olhar cansado. Helena? Ela encarou os olhos dele com firmeza e disse antes que a coragem escapasse. Eu vim porque percebi que tenho tanto medo de te perder, que quase perdi mesmo. Ele não respondeu. Só a puxou para um abraço. Um abraço que não cobrava explicações, que apenas dizia, você voltou. E isso basta. Mas Helena sabia que ainda havia muito a dizer, e que dessa vez não deixaria nada pela metade. O apartamento de Caio estava diferente naquela manhã. Não havia nada novo ali. Nenhum móvel trocado, nenhuma parede pintada. Mas o ar era outro, mais leve, mais vivo. Talvez porque, depois de tantos dias de silêncios e desencontros, Helena estava ali, sentada à frente dele, pela primeira vez disposta a ouvir e ser ouvida. Ele serviu 2 xícaras de café. Os dois seguravam as canecas como se fossem escudos, e por alguns segundos ficaram apenas assim, observando o vapor subir e desaparecer no ar, como se aquilo representasse os dias que deixaram escapar por entre os dedos. Antes de tudo, eu preciso pedir desculpa, Helena começou, por fugir, por me calar, por fazer você duvidar do que sentiu. Eu me escondi quando devia ter ficado, e joguei em você o peso da minha confusão. Caio a escutava com atenção, sem pressa, como sempre fazia. Eu entendo por que você fez isso, ele respondeu. Para ser honesto, se fosse o contrário, talvez eu também tivesse fugido.
A gente passou tanto tempo fingindo que não sentia, que quando tudo veio à tona, foi como encarar um espelho que a gente evitou por anos. Ela sorriu, tímida. Eu achei que o beijo fosse resolver tudo. Às vezes é o que bagunça de vez. E Letícia? Caio baixou os olhos por um instante, como quem ainda carrega certo desconforto. A verdade? Eu conheci Letícia num evento da empresa. A gente conversou, riu, trocou mensagens. Saímos 2 vezes. Foi antes da proposta da Irlanda. Antes de eu admitir para mim mesmo que te amava. Helena não desviou o olhar. Queria escutar até o fim. Eu achei que ela pudesse ser um recomeço, ele continuou. Uma distração. Alguém que me fizesse esquecer o que eu sentia por você. Porque naquela época eu achava que você nunca me olharia de outro jeito, que seria sempre o melhor amigo. Você nunca me contou, ela disse num tom baixo, porque eu me sentia ridículo por tentar esquecer você. E pior ainda quando percebi que nem isso eu conseguia. Ela colocou a caneca sobre a mesa, cruzou os braços e se aproximou um pouco mais. Então por que ainda não tinha cortado o contato? Caio suspirou. Porque quando você me beijou e depois fugiu, eu entrei em colapso. Não sabia se você se arrependia, se tinha sido só impulso, se eu tinha me iludido de novo. E por alguns dias eu me agarrei ao que era fácil, ao que parecia seguro. Mas eu não vi Letícia mais, nem quis. Só não tive coragem de resolver isso direito. E eu entendo se você não confiar mais. Helena ficou em silêncio por um instante. E então disse com firmeza: eu confio. Ele a olhou surpreso. Sério? Você ficou, Caio? Quando eu me escondi, você ficou. Quando eu te expulsei da minha vida, você voltou. Quando eu tive medo, você teve paciência. E agora, quando tinha tudo para fugir, você está aqui me dizendo a verdade, mesmo sabendo que isso poderia acabar com tudo. Isso é amor, é coragem, e é raro. Caio a encarou por um segundo. O olhar dele tremia, não de insegurança, mas de emoção contida. Eu amo você, Helena. Eu amo desde muito antes de saber o que isso significava. Desde o dia que você me ensinou a dançar para não passar vergonha na festa da escola. Desde a noite em que ficou comigo no hospital quando meu pai operou. Desde sempre. Ela sorriu com os olhos molhados. Eu também te amo, e o pior é que eu sempre amei. Eu só achava que o amor era esse sentimento gigante e distante, e não esse que te dá paz, que te dá vontade de ficar em silêncio do lado da pessoa e ainda assim se sentir completa. Ele se aproximou devagar, tocou o rosto dela com delicadeza. Eu recebi outra proposta ontem, disse. Uma nova versão do contrato. Posso trabalhar remotamente por 6 meses, depois decido se vou ou não. E o que você vai decidir? Eu já decidi, só estava esperando saber se você quer fazer parte dessa decisão comigo. Eu quero tudo com você, ela disse, até os dias difíceis, porque com você até o caos tem sentido. Eles se beijaram, dessa vez sem pressa, sem medo, sem fuga. Um beijo de quem caiu, quebrou, se perdeu, mas escolheu ficar. E quando se separaram, os olhos ainda grudados, Helena perguntou: isso é o começo, né? Caio sorriu. Isso é a parte em que a gente para de fingir que não merece ser feliz. Amar alguém que sempre esteve por perto é como reorganizar os móveis de uma casa onde você já morou a vida inteira. Nada é realmente novo, mas tudo parece diferente. Helena e Caio estavam descobrindo isso. Nos dias que se seguiram, viveram o que poderia ser chamado de fase de adaptação. A intimidade já existia, claro. Eles sabiam os pratos favoritos um do outro, as manias mais irritantes, as histórias de família mais embaraçosas. Mas agora havia o toque, o beijo, a expectativa do "e se der errado", caminhando ao lado de cada gesto carinhoso. Eu te vejo de outro jeito agora, ela comentou certa noite, deitada no sofá com as pernas sobre as dele. Tipo, quando você boceja me dá vontade de beijar sua bochecha. Antes, só dava vontade de jogar uma almofada. Caio riu, passando a mão pelo cabelo dela. E você continua me julgando quando coloco ketchup na pizza. Isso não mudou.
porque é um crime. Crime é demorar tanto para isso acontecer. Helena sorriu, e naquele sorriso havia algo novo. Paz. Não era um relacionamento perfeito, e eles sabiam disso. Às vezes as mensagens demoravam para ser respondidas. Às vezes os velhos medos sussurravam de volta. Mas acima de tudo, havia um esforço sincero em fazer dar certo. Certa noite, enquanto dividiam uma pizza de borda recheada, sem ketchup, Helena o encarou com a testa franzida. Posso te perguntar uma coisa sem você me chamar de louca? Agora você me deixou curioso. Vai. E se tudo isso não funcionar? E se a gente quebrar o que a gente sempre teve? Caio largou o pedaço de pizza, limpou os dedos no guardanapo e pegou a mão dela. Então, a gente vai reconstruir. Melhor, mais forte, com mais cola e menos medo. Você fala como se já soubesse o final. Eu não sei o final, mas sei que pela primeira vez estou no caminho certo para ele. Naquela mesma semana, Caio confirmou oficialmente a empresa que ficaria. Recusou a mudança para Dublin, firmou o contrato remoto. A sensação foi mista, alívio, medo, entusiasmo. Mas no fundo, tudo convergia para uma certeza que ele não precisava mais testar. Helena era o lugar onde ele queria permanecer. E ela estava redescobrindo a liberdade de amar alguém que a conhecia por inteiro, que sabia onde ela guardava os biscoitos no armário e o que a fazia chorar em comerciais de perfume. Era um amor maduro, que não precisava de perfeição, só de verdade. Alguns dias depois, Caio a surpreendeu com um convite. Um jantar sem motivo, como ele dizia. Mas Helena desconfiava. Ele estava inquieto, com os olhos brilhando mais que o normal. Chegaram ao mesmo restaurante onde, meses antes, haviam conversado sobre a mudança de país. Onde tudo parecia um adeus prestes a acontecer. Dessa vez o clima era outro. Luzes baixas, violino ao fundo, uma mesa reservada com o nome dela escrito num pequeno cartão. Helena riu ao ver o detalhe. Desde quando você virou esse cara romântico de filme? Desde que percebi que não preciso te conquistar. Só te lembrar todos os dias porque vale a pena ficar. O jantar foi leve, cheio de piadas internas e brindes improvisados com taças de refrigerante. Mas quando a sobremesa chegou, um petit gâteau com o nome Para Sempre desenhado em calda de chocolate, Helena franziu o senho. Para sempre? Abre a mão, Caio disse sorrindo. Ela obedeceu, ainda rindo. Ele tirou algo do bolso do paletó e colocou sobre a palma dela. Uma caixinha, pequena, discreta, azul marinho e com algo que pesava muito mais do que os poucos gramas de metal lá dentro. Helena prendeu a respiração. Caio se levantou, mas não ajoelhou. Apenas ficou em pé diante dela, olhando com seriedade e doçura. Eu sei que pode parecer cedo, que talvez a gente ainda esteja reorganizando os móveis dessa casa antiga que é a nossa amizade. Mas eu te conheço. Você me conhece. E depois de tudo que a gente sobreviveu, eu não tenho dúvidas. Quero dividir as chaves desse lugar contigo. Não importa o nome que a gente dê para isso. Casamento, pacto, loucura. Eu só quero o nós. Ele abriu a caixinha. Um anel. Simples, bonito, delicado. Exatamente como ela. Quer casar comigo? Helena sentiu as palavras baterem no peito como um trovão calmo, do tipo que anuncia a mudança de estação. Você não tinha que me pedir em casamento para eu saber que já sou sua. Mas eu queria. Ela sorriu. Com os olhos, com os lábios, com a alma inteira. Então tá, eu aceito. E por via das dúvidas, aceito mais uma vez amanhã. E depois, e depois. Eles se beijaram enquanto o garçom, meio sem graça, fingia não assistir à cena mais bonita da noite. E no fundo sabiam, nem tudo estava perfeito. Mas entre o que foi quebrado e o que estava começando a ser construído, existia algo mais forte do que a dúvida. Havia escolha. O sol filtrava suavemente entre os galhos da árvore, onde, anos antes, Helena e Caio haviam gravado as iniciais com canivete infantil. Era o mesmo lugar onde ele ensinou ela a subir nas raízes, onde ela fingia que não conseguia descer só para ele dar a mão. Agora, aquele cenário,
guardava um novo significado. Era ali, ao ar livre, com bancos de madeira decorados com flores do campo e amigos rindo ao fundo, que o casamento deles acontecia. Não havia tapete vermelho, nem buquê de flores caríssimas. Havia ramos de lavanda pendurados em barbantes, mesas com pães quentinhos, brigadeiros enrolados à mão e uma trilha sonora feita por um violão e uma voz suave que cantava sem microfone. O vestido de Helena era simples e fluido, com rendas finas e uma fita azul marinho amarrada na cintura, a mesma cor da caixinha onde Caio havia colocado o anel. O cabelo, preso em um coque solto, exibia delicadas flores naturais. Ela estava linda, mas o que mais a deixava radiante era o olhar. Um brilho calmo, inteiro, cheio da certeza de quem enfim chegou em casa. Caio, do outro lado do caminho de folhas secas, vestia um terno cinza claro, sem gravata. Só o sorriso no rosto já era suficiente para qualquer formalidade. Quando os olhos dele se encontraram, não houve suspense, não houve dúvida. Só um reencontro dentro do próprio tempo. Eu achei que fosse desmaiar, Helena sussurrou ao chegar ao altar. Eu achei que você nunca ia dizer sim. Eu disse sim tantas vezes em silêncio, só faltava você ouvir. O celebrante era o professor de literatura do ensino médio deles, um presente que a mãe de Helena havia conseguido organizar de surpresa. Ele abriu a cerimônia com um poema de Drummond, e depois convidou o casal a dizerem votos simples escritos à mão. Caio tirou um papel dobrado do bolso e leu. Eu prometo não te prometer finais de semana perfeitos, nem cafés da manhã com flores todo dia. Prometo te olhar nos dias em que você quiser se esconder, te escutar quando tudo parecer barulho e continuar escolhendo você quando o mundo parecer nos puxar para longe. Prometo não fugir, nunca mais, porque com você até o medo tem abraço. Helena já estava com os olhos marejados, mas conseguiu abrir o próprio papel, uma folha rabiscada de caderno que ela guardava desde o dia do pedido. Eu prometo dizer a verdade mesmo quando for difícil e deixar você roubar a coberta sem reclamar tanto. Prometo não me esconder nos silêncios, nem fugir das palavras. Prometo lembrar sempre que a gente não se encontrou por acaso. A gente se construiu. E agora, nada me faz mais feliz do que reconstruir com você todo dia. As alianças foram trocadas com as mãos trêmulas de quem entende o valor do momento. E quando o beijo aconteceu, os aplausos foram seguidos por lágrimas, risos e o som de sinos improvisados pendurados nas árvores. A festa foi um capítulo à parte. Teve dança desajeitada, piadas internas nos discursos e fotos tiradas por um amigo com uma câmera antiga, porque Helena queria lembranças com alma. Mas o momento mais marcante da noite aconteceu quando os dois escaparam da festa por alguns minutos e caminharam até a pracinha onde tudo começou. Estavam descalços. Ele com o paletó jogado no ombro, ela com a barra do vestido levantada e o cabelo parcialmente solto. Sentaram-se no mesmo banco de sempre, o mesmo que já abrigou conversas sobre boletins, corações partidos, planos distantes e segredos guardados. Lembra quando você me contou que ia embora? Helena perguntou encostando a cabeça no ombro dele. Como esquecer? Aquele dia me quebrou por dentro, mas também te fez me beijar. Ela sorriu com os olhos fechados. Às vezes, a gente precisa se perder um pouco para perceber que a casa já estava dentro da gente. Caio tirou algo do bolso do terno, um papel dobrado com os cantos amassados. O que é isso? O bilhete que você deixou colado na minha xícara aquela manhã? Volto logo, mas se quiser ficar para sempre, já tem meu coração. Você guardou? Eu nunca joguei fora o que me salvou. Eles se olharam em silêncio. O vento soprava leve e as folhas dançavam ao redor deles, como se o mundo estivesse celebrando junto. Promete uma coisa? Helena disse com voz baixa. Qualquer uma. Que mesmo quando a gente brigar ou se desencontrar ou tiver vontade de sumir, a gente vai voltar para cá, para esse banco, para esse lugar onde tudo começou. Caio entrelaçou os dedos nos dela. Eu prometo. Porque a gente não é perfeito, Helena. A gente é real. Mas esse banco,
esse amor é o nosso ponto de partida e de retorno. Ela assentiu, encostando a cabeça no peito dele. E ali, entre memórias e promessas, eles entenderam que o amor deles não era sobre finais felizes. Era sobre recomeços corajosos. E isso por si só já era tudo. Passaram-se 3 anos desde o sim. E o mais curioso é que a vida não virou um conto de fadas. Helena ainda se irrita quando Caio esquece a toalha molhada na cama. Caio ainda reclama quando ela coloca 2 despertadores com 3 minutos de diferença. Os dois ainda discutem sobre qual série começar e quase sempre dormem no segundo episódio. Mas entre essas imperfeições cotidianas, eles encontraram algo que pouca gente encontra: paz. Não a paz do silêncio absoluto, mas aquela que vem com a certeza de estar exatamente onde se deve estar, com quem se deve estar. O amor deles não virou manchete, nem precisou. Foi crescendo baixinho nas manhãs de domingo, nas louças lavadas juntos, no cheguei bem depois de um dia difícil, nas conversas sobre filhos no banco da praça, no tô aqui mesmo quando o outro não sabe explicar o que sente. Às vezes, eles ainda voltam ao velho banco da infância, agora com café em copos térmicos e risadas sobre como tudo parecia tão complicado na época. Lembra quando você ia embora? Ela pergunta. Lembro mais do beijo do que da mala. E então ele segura a mão dela e completa. Você foi o motivo para eu ficar. E ainda é. Helena sorri. Não precisa de mais nada. Ali, entre árvores antigas e promessas novas, eles seguem escrevendo o tipo de amor que não precisa de plateia, só de presença. Às vezes o amor não chega como um raio. Ele vem como um amanhecer, devagar, sutil, se revelando aos poucos até iluminar tudo. E quando percebemos, já está ali há tempo demais para ser ignorado. Foi assim com eles. 2 corações que cresceram lado a lado, sem saber que já estavam entrelaçados. Levaram tempo para entender que não precisavam procurar em outros lugares aquilo que, desde sempre, já morava nos olhos um do outro. E quando finalmente se enxergaram com coragem, descobriram que o amor verdadeiro não é feito de perfeição. É feito de presença, de voltar, mesmo depois da dúvida, de ficar, mesmo depois do medo. Porque amar não é encontrar alguém que nunca vai te magoar, é encontrar alguém que escolhe ficar e te amar melhor a cada vez. Como eles. Como todo amor que vale a pena ser vivido. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo, para eu saber que você está junto comigo.